Às vezes eu faço call com algumas pessoas que querem conhecer um pouquinho da nossa tecnologia, da nossa plataforma, e aí eles fazem uma pergunta que eu acho muito interessante. A primeira pergunta é: por que eu preciso de uma empresa de cobrança? Em que você vai agregar no meu trabalho atual? Primeiro ponto, super interessante saber que cobrança, como diz uma mentora nossa, cobrança não é simplesmente cobrança, ligar e cobrar pro cara. Cobrança é pegar tudo aquilo que é dado, que está na sua empresa, transformar esses dados em um negócio chamado informação, que atualmente dentro da sua empresa existe uma tonelada de dados em setores diferentes, como por exemplo, o setor de vendas tem muitos dados gerados, o setor de crediário, o setor de financeiro. Nossa especialidade é pegar os dados gerados lá no crediário e transformar isso em informação. Informação útil, relevante e que vai ajudar você no processo de tomada de decisão para evitar a inadimplência futura para reduzir a inadimplência atual. Caso em questão, eu trouxe aqui um analytics de uma empresa modelo que a gente utiliza aqui como referência, onde você vai conseguir entender por que a gente consegue recuperar um capital da sua empresa e por que a gente consegue te devolver informações de qualidade para o seu processo de tomada de decisão. Esse aqui é um BI modelo que a gente entrega para os nossos clientes que utilizam a nossa plataforma. E olha o primeiro dado relevante aqui. Esse é o Analytics nosso, da Arcap Cobranças. Nessa empresa em questão, existem 6.003 devedores. Ou seja, ao longo dos 5, 6, 7, 8 anos que ele tem de dados, a gente descobriu que lá tem 6.000 pessoas. Na carteira de cliente de 100 mil clientes, tranquilo, está correto. Agora, numa carteira de clientes onde existe só 30 mil pessoas. Isso é um dado absurdo. Isso é inadimplência retroativa. Cada credor, cada devedor só deve pelo menos uma vez, porque ele só tem um processo aqui com a gente. É possível que exista mais processos do que devedores. Ou seja, o cara teve a cara de pau de comprar, dever, depois ele volta e compra de novo sem pagar a dívida anterior. Então ele tem 2 processos com a gente. Os devedores estão em 120 cidades nesse caso em questão. E isso significa, por exemplo, eu trouxe aqui as 10 maiores cidades, só para você ter noção, as 7 maiores cidades, né? Fortaleza é onde está a maior parte da carteira dele, onde é a sede. Natal, onde eles estão, Caulândia, Maracanã, Maracanal, enfim, entre outras cidades. Essa é a primeira informação relevante. Onde é que está a distribuição geográfica desses devedores? Segunda informação que a gente traz. O CNPJ, né? Quantos CNPJs essa empresa tem? Se fosse um grupo econômico, aqui estariam todos os CNPJs e onde estão as cidades dessa empresa. Legal? Agora trazendo aqui outras informações que são analíticos daquele dado de cima. Aqui está a lista mais completa de empresas onde esse cliente tem dívidas, onde tem gente devendo para ele, com o respectivo nome da cidade. Mas só isso não basta como dado de informação, a gente quer aprofundar, esmiuçar um pouquinho mais. Então a gente pegou, por exemplo, dados por processo, ou seja, quantos processos existem aqui na UECAP com a gente, e cruzou pelo volume total da dívida. Então eu sei dizer para ele qual é o cliente que deve mais para ele. Hoje o maior cliente deve 10.600 para ele. Ele pega esse númerozinho lindo aqui, que é o número do processo, vai lá no nosso sistema, no portal do credor, e consegue ver quem é esse cliente, qual é o histórico dele, como é que está esse processo. Ele consegue também, se ele quiser, classificar por valor do menor para o maior e descobrir exatamente quem são os menores clientes que devem para ele. Olha como a gente descobre erros dentro do sistema. Lá dentro do sistema dele, mandou informação para a gente de um credor que deve 10 centavos. Não faz sentido nenhum isso aqui estar dentro da empresa de cobrança. Provavelmente, algum colaborador do financeiro esqueceu de dar baixa nesse dado. Ou efetivamente o cliente deve 10 centavos. Mas faz mais sentido cobrar por 10 centavos ou perdoar 10 centavos, né? Nesse contexto, a gente traz para ele informações médias de títulos que estão abaixo, por exemplo, de R$23. Não faz sentido isso ir para a empresa de cobrança. É necessário que ele revise o processo financeiro, mas revisar aonde é necessário, ou seja, só com esses clientes aqui em questão. Faz sentido? Até aqui a gente só tratou de dados brutos, dados básicos. Vamos para o próximo, para você entender o nível que a gente está falando? A gente está falando de pegar, por exemplo, nos últimos 30 dias, eu vou filtrar por data, essa é a parte mais legal, ele consegue ver por data como é que está funcionando a parte de cobrança dentro da empresa dele. Então, sobre aqueles devedores em questão, já teve 26 acordos, o que é 62% maior do que os 30 dias anteriores. Eu tenho mais parcelas recebidas, título médio de capital para ele e o valor recuperado, o valor total acordado de acordo, né? E ele ainda pode ver o quanto que ele tem a receber efetivamente, quanto que já passou nesse período e quanto efetivamente ele recebeu lá dentro da empresa dele. E trazer esses dados aqui, literalmente por dia, para ele ir lá na conta dele e verificar se efetivamente esses valores entraram a cada dia desse que está descrito aqui. Isso aqui é transformar dados em informação, você está vendo a diferença? Olha outro contexto super interessante.
Se eu pegar os últimos 30 dias desse cliente também, por exemplo, isso aqui é só um modelo, tá, gente? Ele vai ver quantas ocorrências foram geradas no sistema, ou seja, quantas vezes a gente tentou nos últimos 30 dias falar com os clientes dele. Mais de 10 mil vezes para conseguir. Quantas parcelas de acordo foram geradas nos últimos 30 dias? 108. E quantas parcelas foram recebidas desse acordo pelo nosso sistema? 14, por exemplo. Então ele consegue metrificar como é que está a performance da empresa de cobrança e comparar isso com a empresa dele. E aqui eu trago ainda, por exemplo, os status, ou seja, quanto mais vezes aconteceu e o que aconteceu dentro do sistema, para ele literalmente ter a informação correta do que está acontecendo dentro do processo de cobrança. Outra informação relevante, status de acordo, por exemplo, quantos estão em andamentos, quantos parciais, quantos já foram quitados, quantos foram cancelados ao longo desse processo. Então, quando eu estou falando de transformar dados em informação, estou falando que você só precisa de uma empresa de cobrança porque a empresa vai cuidar dos seus dados externos, ela literalmente vai trabalhar para te entregar informação e resultados, é assim que funciona. Eu vou trazer outro caso para você ver, por exemplo, de uma coisa que a gente faz, que é cuidar literalmente de onde é que está a geolocalização desses clientes devedores. Então, para cada CNPJ, para cada CEP desse daqui em questão, é uma localização de uma empresa que nós conhecemos e que nós trabalhamos e que pode facilitar o processo de encontrar onde é que estão esses devedores, por exemplo. Então, literalmente, a gente está conectado em empresas de todo o país e consegue identificar os tipos de dívida que estão vinculadas ao longo desse período de tempo. É por isso que a empresa de cobrança ajuda transformando aquilo que é apenas dados em uma informação relevante. Faz sentido? Se você se interessa por saber mais, eu sou Matheus Torrente, cuido aqui dessa parte de onboard de novos clientes na parte de recuperação do Recupera Plus, que é o nosso produto. Pesquisa no Google lá, Recupera Plus, você vai encontrar a gente e a gente vai poder marcar uma call, fazer uma apresentação direitinho do nosso trabalho. Bacana? Obrigado pelo seu tempo, seguimos à disposição.